Gente, vamos falar então agora de steampunk. Vamos para esse gênero, que também possui uma identidade visual muito forte, uma identidade visual que ela é, ela é muito marcante, assim, tanto quanto o cyberpunk. Eu diria que se fosse uma escola, aqui uma sala de aula, o steampunk é o garoto que anda com o garoto popular. Então ele anda com o Cyberpunk, porque normalmente é o segundo mais famoso, né? O que a galera mais conhece na sequência. E eu pessoalmente adoro, eu amo de paixão o steampunk. E o que é, cara, o steampunk? Vamos começar pela questão visual, que eu acho que é mais fácil para o pessoal entender. O que define o steampunk? Quando a gente fala de steampunk, a gente tá falando sobre um aspecto vitoriano. Pensa num aspecto inglês vitoriano, tá? Padrão, assim. A gente tá falando de um mundo de revolução industrial, tá? Em que as fábricas, as indústrias, elas estão começando a prosperar. Elas estão em seu, digamos assim, bem revolução industrial. Estão em seu ápice industrial dentro da cidade, vamos chamar assim, tá? Em que elas são muito integradas à paisagem urbana. Então, bem Inglaterra vitoriana clássica mesmo. E não só isso, mas quando a gente fala de steampunk, a gente tá falando só dessa questão mais aristocrática, dessa questão industrial, mas também a gente tá falando de invenções, inventividade, a gente tá falando, né, de uma nova era de ouro da engenharia. A gente está falando de um momento em que a engenharia e o vapor em si, né, o steam, daí vem o steam, o vapor é a força motriz de todo o universo. Então, a gente não está falando de um momento de energia elétrica aqui. Ao invés disso, a gente vai ter carruagens movidas a vapor, a gente tem as locomotivas, a gente vai ter sistemas e fábricas inteiras funcionando a vapor, assim como foi na nossa história. Então a gente vai ter toda essa questão do vapor, de engrenagens, a gente vai ter muita essa questão de Balão inventores, dirigível, né? balão, exatamente, cara, Dirigível é o ícone. muito, exatamente, muito icônico desse gênero. Porém, muitas pessoas acham que o steampunk morre aqui, que o steampunk morre na identidade visual. E eu discordo completamente, tá? Vou colocar aqui a minha ideia, principalmente, mas eu acho que só isso, cara, é uma casca vazia. É uma casca bonita, é um ovo, só que por dentro ele é vazio. Porque pode ser bonito e tudo mais, mas eu acho que a temática que o steampunk carrega, ela define muito o gênero. E ela define muito as questões sociais que estão envolvidas naquele cenário histórico, meio história alternativa, retrofuturismo, né? Porque o steampunk já é um retrofuturismo, já é um tipo de retrofuturismo, né? Que são vários, mas ele é um tipo. Mas ele é muito mais que isso. Vale lembrar que o steampunk não é só steam, ele é punk também. Ele é punk. Por que ele tem punk aqui, cara? Porque a gente tá falando de um movimento social, a gente tá falando de uma rebelião contra o status quo, a gente tá falando de um combate ao sistema vigente, sabe? Assim como no Cyberpunk, o punk de lá é uma rebelião social contra as grandes empresas, contra os bilionários. O punk aqui no steampunk, ele é esse confronto, esse choque social, porque ele tem que existir como crítica também ao quê? As questões que estão envolvidas em todo esse cenário histórico que eu descrevi. Quando a gente fala ali de Inglaterra, a gente tá, Revolução Industrial, cara, os problemas da Revolução Industrial, sabe? O que ela não trouxe, sabe? Os problemas urbanos causados, a pobreza, a gente fala questões de trabalho, a gente tá falando de mudanças radicais na sociedade, provocadas, sabe? Na sociedade, que não afetam de forma positiva todas as pessoas da população. A gente tá falando de colonialismo, lembrando quando a gente fala Perfeito. também de Inglaterra, a gente tá falando de colonialismo. Então, cara, Eu acho, Paulinho, que inclusive essas obras que a gente tem ali do. Inclusive, mandar um abraço aqui pro nosso grandíssimo, talentosíssimo, um dos grandes expoentes da nossa literatura, o professor Ernesto Tavares. Inclusive, nesses dois livros, eu acho que eles têm o seu decolonialismo ali dentro, né? Ele trata muito de problemas brasileiros, são steampunks no Brasil, né? Tá ali em Panterno Místico e A Lição de Anatomia do Temível Dr. Luizon. Olha aí, ó, o que João livro mostrando aí o lindo. livro. Livro lindo, cara, eu adoro esse livro. Eu tenho ele também, ele é muito lindo. E os problemas sociais são muito adaptados ao Brasil, né? Você tem ali racismo e machismo, né? Que são problemas, assim, sociais muito latentes aqui no Brasil e de antigamente, né? Então, assim, ele pega personagens brasileiros ali, coloca ali, se eu não me engano, é lá pra 1900, mais ou menos, pelo menos a lição de anatomia. E você tem ali esse aspecto do steampunk transferido aqui para o Brasil, para os problemas reais do Brasil, com a estética brasileira, com os problemas sociais brasileiros, com a cultura brasileira, o que é um livro espetacular, tá?
Perfeito, cara. Exatamente, né? Se a gente for pegar a Revolução Industrial aqui no Brasil, né? A gente tá pensando em final do século XIX e começo do século XX, né? E aí o Brasil tem as suas mazelas sociais próprias, né? Tem a questão da escravidão, né? Que ainda estava se debatendo se ia ter abolição ou não. Como a gente sabe que a abolição da escravidão no Brasil é um assunto que trouxe, tipo, que não botou realmente um ponto final na escravidão. Tem a questão indígena também, que o Enéas trabalha de uma forma muito incrível nas obras dele. Então, assim, o steampunk brasileiro, ele é muito rico, né? Ele é muito rico, ele vai trazer uma série de discussões que vão desde a filosofia, né? Porque ele vai estar criticando ali positivismo, ele vai estar criticando, inclusive, aquela coisa do darwinismo social, que é uma das bases ali para um racismo científico, né? Que é aquele racismo que deu as cartas ali do que a gente vai ter nos anos seguintes, que é uma ascensão do fascismo, né? Do fascismo, do movimento integralista no Brasil. Então, a gente entender como que o que mais para frente virou ali a Segunda Guerra Mundial, coisa da ascensão do nazifascismo, começa muito aqui. Começa com neocolonialismo, começa com a abolição da escravidão, né, que é uma abolição entre aspas também, né, porque a gente sabe que quem foi indenizado foram os senhores escravos, né, os escravocratas, não foram as pessoas que foram escravizadas. Questão indígena, né, muito latente nas obras do Enéas. Então, assim, eu acho que é fundamental que a gente entenda que não é só uma estética, como o Paulo estava falando, né? Não é só trem, não é só balão, não é só máquina a vapor, não é só gente usando monóculo e cartola. Eu adoro isso também, eu acho que é uma estética maravilhosa. Eu adoro uma viagem de trem, assim, eu acho que é uma vibe muito legal, aquela coisa que varia desde o final do século XIX até ali até os anos 20 ali, a gente pode colocar também como uma época esteticamente muito, muito gostosa, né, de acompanhar, mas que vai além disso. A gente vai estar falando de problemas sociais, a gente vai estar falando de questões filosóficas, né, e a gente vai estar tentando entender como é que a gente chegou ali, como é que a gente chegou na nossa sociedade hoje. Porque o steampunk, ele vai propor um futuro, um retrofuturismo, né? Futuro no passado, né? Em que a gente vai ter uma tecnologia ali, a gente às vezes até um futurismo em certos aspectos, mas é como se em algum momento lá atrás a gente tivesse uma ruptura ali no fluxo dos acontecimentos, em que ao invés da gente seguir exatamente pro rumo histórico onde a gente seguiu, vai haver ali um pequeno deslize ali tecnológico, né? E isso vai nos trazer uma série de histórias que são muito ricas, cara. São muito ricas tematicamente, são ricas esteticamente e tem muito a agregar. E eu acho que é uma estética, não só uma estética, mas um subgênero aí que faz jus, né? A gente entende por que é tão amado, né? Perfeito. Agora, só falando um pouco aqui das obras que eu conheço aqui sobre que estão aqui, a gente vê muito em Arcane. Cara, eu adoro Arcane, eu sou fissurado por Arcane. Ele fala ali desse reino, né, de League of Legends, Piltover, né, em que é um reino também bem voltado a isso, mas qual que é o grande crítica em Arcane, né? A gente tem uma cidade vizinha. Piltover é uma cidade que cresceu tão grande com essa revolução industrial que ela engoliu a cidade vizinha. Então ela literalmente cresceu para cima de Zaun, que é a cidade vizinha. Ela ficou tão grande que Zaun simplesmente é uma cidade que virou noite completamente, porque existe uma cidade acima dela. E Arcane vai tratar dessa questão social, né? Desses desnivelamentos sociais que a revolução industrial traz. E por fim também. Pobre Jinx. Pobre Jinx. Pobre Echo. Cara, que isso é incrível, gente. Você não viu Arcane, cara, você tá perdendo muita coisa. Sério. Mesmo que você não conheça League of Legends, você não precisa pensar em nada, cara. Sim. Arcane é perfeito, é perfeito. E é muito steampunk pra mim. E, por fim, eu queria trazer aqui um álbum que eu sei porque eu adoro, um álbum musical. que eu adoro, que é um álbum musical steampunk. Se você nunca ouviu músicas steampunk, fica aí a recomendação. Cara, The Dolls of New Albion, a Steampunk Opera. É um álbum sobre uma cidade em específico, que segue a história de uma família, em que houve uma pessoa que descobriu, nessa época steampunk, como reviver os mortos, como na verdade, especificamente, como trazer os mortos.
a alma dos mortos e colocá-las em bonecos mecânicos. Então eles não são realmente revividos, eles só ficam presos em bonecos, e eles eles não conseguem se comunicar, mover o boneco, mas eles conseguem alterar as ondas de rádio e eles se comunicam com ondas, tocando as frases das rádios locais. Então, esse é a grande pegada da série. Queria trazer como recomendação aqui, porque a questão é que depois isso dá uma merda muito grande lá, aí a pessoa enterra esse projeto e o filho dessa pessoa desenterra isso e começa a criar toda uma revolução industrial baseada na morte. E daí ele operacionaliza isso, coloca numa indústria e o negócio vira. Cara, é incrível. Queria deixar essa recomendação aqui: The Dolls of New Albion, músicas e steampunk.